Bom, pessoal, já não bastasse o Covid-19 nesses últimos 2 anos, com tantas mortes que aconteceram pelo Brasil afora e o mundo inteiro, tá se aproximando aí, ó, tem se aproximado uma varíola, o nome dela é varíola do macaco. Nós estamos recebendo aqui nessa tarde a convidada, a doutora Ana Carolina, que vai explicar tudinho pra gente acerca dessa virose. Tudo bem? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Renato. Agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante. Doutora, pelo amor de Deus, fala pra gente o que é a varíola do macaco. Bom, a varíola do macaco é um vírus da família poxvírus que se aproxima muito da varíola humana. Porém, o que muitas vezes a gente imagina que é um vírus que vai trazer um problema muito maior, é um vírus que não tem uma transmissão tão grande quanto o vírus da varíola humana. E quais são os sintomas dessa varíola? Os sintomas, eles se assemelham muito das viroses, né? Então, a pessoa pode ter ali uma febre alta, pode ter uma diarreia, pode ter um mal-estar, pode ter um certo desconforto no corpo, de ficar mais apático, de cama. E em alguns casos, né, principalmente depois dos seus 21 dias, é um vírus que ele demora, ele tem um período de incubação grande. Então, o período de incubação desse vírus é de 21 dias. Então, durante esses 21 dias, você vai ter esses sintomas todos que eu falei. E mais para o finzinho do período de incubação, começa a aparecer algumas vesículas no organismo, na pele, que se assemelha muito com a vesícula da catapora. Uau, sério? Exatamente. Mas aí ela se alastra todo o corpo? O corpo inteiro. Se inicia pelo rosto. Inicia pelo rosto. Pelo rosto e vai descendo para o corpo todo. E ela tem a tendência de ficar quanto tempo assim no corpo da pessoa? Então, ele é um vírus que demora aí em torno de 21 dias. Então, a ideia é que ele, depois dos seus 21 dias, você tem essa lesão e aí o corpo vai começar o processo de cicatrização. E é esse processo de cicatrização que muitas vezes pode causar um certo desconforto no paciente, porque coça, forma aquela casquinha que nem a da catapora, arde, dá uma certa ardência. E dependendo da situação, dependendo do grau, né, dessas lesões, pode chegar até a um processo de cicatrização maior, fica marca. Fica marca na pessoa? Pode ficar marca. Uau. Mas não que isso, com o tempo, não vá sumir, né? Você já teve catapora? Você acredita que outro dia eu estava me perguntando porque eu sou gêmeo com a menina, então outro dia eu estava me perguntando quem é que teve. Eu sei que um de nós dois tivemos, ou catapora ou sarampo. Eu não sei se foi minha irmã. As vesículas são muito parecidas, tanto da varíola quanto da catapora. Eu já tive catapora, eu não tenho marca nenhuma, porque eu tive bem pequenininha, eu tive poucas lesões e acabou não tendo muita marca depois. Mas a gente precisa, sim, cuidar. É importante frisar, e é até bom que vocês tenham dado esse espaço aqui nesse programa, é que a varíola é uma doença que o nome ainda assusta muito, porque lá atrás, né, hoje eu estou com 40 anos, não gosto muito de falar a minha idade, mas não tem problema. Tá novinha. Dizem que eu tô bem aqui. Vou nem falar a minha, doutora, vou nem falar a minha. Dizem que eu tô bem aqui, então bora falar a idade. É uma doença que até 40 anos atrás trouxe aí um grande susto, porque matou mais de 300 milhões de pessoas. Essa varíola 300 milhões? Milhões de pessoas. Uau. Essa é a vacina humana. Vacina não, a varíola humana. A varíola do macaco não tem uma taxa de letalidade tão grande como a varíola humana. Então, a gente não vai ter esse surto como teve lá atrás, né? Então, a gente não tem que se preocupar tanto quanto a varíola humana. E qual que seria a diferença, doutora, de varíola para varicela? Varicela. Pois é, acabei de falar dela agora há pouco. A varicela é a nossa catapora, né? São vírus, porém de classes diferentes. A característica da doença é muito semelhante de pele, inclusive os sintomas que dão, da febre, de você ter a coceira, de você ter a prostração e, além disso, você tem a questão das lesões. Então, por isso que acabam muitas vezes dificultando o diagnóstico ali de forma clínica, né? O médico vai fazer o diagnóstico clínico, porque as lesões, tanto da varíola quanto da catapora, são muito parecidas. O que vai muitas vezes diferenciar mesmo uma da outra é um exame de biologia molecular, que aí você vai detectar realmente e comprovar o que está causando aqueles tipos de lesão.
Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem ainda nenhum caso confirmado. Nós temos algumas suspeitas, mas não tem nenhum caso confirmado. Eu estava até ouvindo algumas coisas voltadas para esse assunto. Até os próprios médicos, muitas vezes, não formados mais cedo, né? Eles não têm ainda também a prática dessa clínica. Então, é importante a gente salientar que as lesões são parecidas, mas dá para se fazer o diagnóstico diferencial através da biologia molecular. Essa enfermidade, no caso, esse vírus, ele pode atingir também as crianças? Pode. Inclusive, a varíola do macaco, a gente está aí no mundo com cerca de 200 casos, né, nas Américas e na Europa. E o público é bem diversificado, desde crianças até adultos. Esse vírus, ele é um vírus que ele começou lá na África, a região endêmica, é um vírus endêmico da região da África. Apesar de receber o nome de varíola do macaco, a principal fonte de contaminação são roedores, mas a gente também tem os macacos como fonte de infecção. Então, começou lá na África e a gente tem aí hoje começando em outros países também. E como é que é feita essa transmissão dessa varíola, doutora? Contato físico. Contato físico. Contato físico. Vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho uma lesão aqui, minha lesão, vesícula. Essa vesícula, ela vai, se a vesícula, ela contém dentro dela líquido, tá? Esse líquido contém milhões de vírus. Então, se a pessoa tiver contato com essa vesícula e esse líquido, aí sim você pode contaminar. E é um vírus que ele acaba ficando por muito tempo vivo em ambientes. Então, não só no contato físico, mas se por acaso eu tiver contato com o utensílio onde a pessoa pegou com a lesão, eu também posso me contaminar. Toalhas, lençóis, o ambiente onde a pessoa está, roupa, acaba também sendo veículos de transmissão. Caramba, nós estamos cercados. É uma situação... É cercado, mas não para a gente se alardar tanto assim. Sim. E, doutora, a respeito das mulheres grávidas, há um risco também causador no sentido também das mulheres que são gestantes? Acho que o principal problema quando eu falo em gestante é que a mulher gestante ela acaba tendo um sistema imunológico um pouco mais debilitado, justamente por conta do processo de gravidez, né? E aí eu envolvo não só as grávidas, mas também outras pessoas que tenham doenças que acabam afetando o sistema imunológico, doenças autoimunes, HIV, né? Outras pessoas que têm aí esse sistema imunológico mais imunossuprimidos. Então, essas pessoas acabam tendo mais facilidade de desenvolver a doença, mas não que isso vai levar a uma letalidade maior pela pessoa estar grávida. E existe tratamento para as pessoas que já tenham esse tipo de vírus? Então, nós estamos aí com 200 casos só, né? Existem sim medicamentos, né, no mercado, não ainda aqui no Brasil, porque esses medicamentos, eles são de indústrias americanas e indústrias europeias, mas que se houver necessidade, facilmente o Brasil consegue trazer para nós, mas existem sim medicamentos. Por isso que eu falo, né, quando as pessoas começaram a me questionar sobre a questão do Covid, sobre a questão desse vírus, principalmente por causa do medo, porque a gente nós estamos ainda no processo de pandemia. Nós estamos ainda na pandemia, né? Tem muitas pessoas que estão dormindo ainda, né, achando que a pandemia já foi embora, já está tudo liberado, máscara já está liberado, mas não é assim, né? Exatamente. Não é bem assim, né, doutora? Exatamente. Então, por conta disso, a gente vê aí a forma de transmissão são formas diferentes, a taxa de letalidade ela é diferente. Um dado importante, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, quando nós falamos do Covid, a transmissão dele, por que você acaba transmitindo muito mais pessoas? Por conta da aerosol. Quando nós falamos aqui, a gente libera inúmeras partículas de saliva. E é nesse aerosol que acaba contaminando muitas pessoas com Covid. Na varíola do macaco, não. Na varíola do macaco, você tem que ter ali uma quantidade, um perdigoto, uma gota maior de saliva, ou até mesmo esse contato físico. Para ter a contaminação. Doutora, lá na Europa, houve-se uns rumores de que, como você tinha falado agora aqui a respeito de contato físico,
que a transmissão é feita através de contato físico, é fake ou é verdade a respeito de que lá na Europa houve-se um rumor dizendo que através da relação sexual, né, a pessoa havia pego também a varíola do macaco? É fake news ou é verdade isso? Ela é algo que está sendo pesquisado, mas ainda não existe comprovação científica de que a gente pega a varíola do macaco através de contato sexual, tá? Não posso te afirmar que não existe isso, porque ainda está em processo de pesquisa. Mas quando nós temos contato sexual, além da questão da secreção, né, do esperma, tudo, você também acaba tendo a questão do contato físico mesmo, que você tem no ato. Então, tudo isso está sendo pesquisado ainda. Está sendo pesquisado. Mediante a pandemia que ocorreu, essas mortes, essa tragédia no Brasil e no mundo, você acha que a varíola do macaco viria a causar também muitas mortes, assim como ocorreu o Covid, ou não? Não, porque não devemos nos preocupar tanto com isso? Não. O que você acha? Não. A minha opinião, e até de outros pesquisadores, tá? A taxa de letalidade desse vírus ela é muito baixa. É claro que há uma preocupação porque é um vírus que até então estava num grupo endêmico lá da África, voltados para os macacos, roedores, e hoje nós temos pessoas em outros países também tendo essa doença, 200 casos espalhados pelo mundo. Então a gente tem essa preocupação, mas... desculpa, eu perdi a meada aqui. A respeito do Covid... quando houve muitas mortes, uns 2 anos atrás, e muitas pessoas no Brasil e no mundo, milhares de pessoas vieram a falecer, vieram a óbito. E a preocupação nossa hoje em dia é essa. Será que vindo, né, a varíola do macaco vai vir também com a mesma frequência que veio o Covid? Ou a gente não pode se preocupar muito concernente a isso? Não, porque a gente tem a taxa de letalidade baixa desse vírus e a transmissão também é pequena. Então, diferente do Covid, que era um vírus, né, do SARS-CoV-2, que era um vírus que a gente não sabia, a gente não tinha nada sobre ele, nós tivemos que pesquisar tudo sobre ele, desenvolver uma vacina. Hoje, para a varíola do macaco, que se assemelha muito à varíola humana, nós temos medicamentos que pode ser utilizado, nós temos vacinas, se for necessário, nós podemos utilizar a vacina, a transmissão é pequena e tudo isso acaba sendo bastante diferente em relação ao Covid. Então, não é para a gente ter um alarde tão grande. Não. Qual que é a dica que você dá para o povo, a população nesse exato momento aqui em rede nacional? A dica que eu dou é continue se cuidando. A pandemia não foi embora. Usando máscara. Máscara, álcool gel. É claro que as vias de transmissão, como já foi falado aqui durante o programa, são diferentes, mas a questão de prevenção, ela é única, né, gente? Lavar as mãos e, no caso, se houver algum parente seu que você saiba que tenha foi para a Europa e voltou com alguma lesão, essa pessoa tem que procurar um hospital, um pronto-socorro, para que isso seja levado, né, que seja estudado e, se necessário, isolar esse paciente. Eita. Doutora Ana Carolina, muito obrigado. Olha, nós estamos sendo aqui muito edificados mediante essas palavras e vamos ficar vigilantes, atentos, não é verdade? Aos acontecimentos, aos fatos e o alerta que a doutora acabou de falar aqui, ó. Vamos nos precaver e não nos acomodar. Deixe, por favor, doutora, seu telefone de contato, lembrando se for 011 e também o Instagram. Gostaria então de deixar o nosso Instagram, né, da Universidade de Guarulhos, ung.centro ou ung_universidade. Estou aqui relembrando que a doutora acabou de falar, que a gente não pode ficar pensando no que aconteceu com o Covid, achando que a varíola do macaco vai ser a mesma. Mas mesmo assim a gente tem que se precaver, né, doutora? Temos que nos prevenir sempre, gente. Isso independente, é vírus. Vírus está no ar, então a gente tem sempre que se prevenir. Teremos muitas outras coisas para falar aqui sobre esse vírus e acho que é importante também a gente salientar em relação às fake news. A gente tomar muito cuidado com isso. Quando forem buscar informações sobre esses assuntos, vão atrás de fontes realmente verídicas. Cuidado com as fake news. Beleza. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Volte sempre.